E aí pessoal, eu estou colocando aqui um exemplo de como calcular a largura e até mesmo a altura de um quadrado ou um retângulo na seguinte situação. Imagine que isso aqui seja a medida de um quarto, né, que a largura é x e o comprimento também é x. Mas só que aí, vamos supor que eu resolvi comprar mais bugiganga e o quarto ficou pequeno. Então eu aumentei na largura aqui 5 metros, mas mantive o mesmo comprimento no quarto, certo? Eu não sei qual é a medida da largura anterior, mas sei que com a nova medida da largura aqui aumentada após a reforma, né? Eu vou ter que comprar 24 metros quadrados de piso, digamos assim. A área desse quarto, o chão, vai ser 24 metros quadrados. Então, se eu sei que a área é 24 metros quadrados e eu sei que a largura anterior, x, mais 5 metros de ampliação, o quarto ficou gigante, e eu não mexi no comprimento, continua a mesma coisa. Então, ao comprimento aqui a gente vai chamar de altura para calcular aqui a área, onde a área é igual à medida da base vezes a medida da altura. A base é x mais 5, a altura continua sendo a mesma, né, x, e x mais 5 vezes x igual a 24, que é a medida de superfície. X mais 5 vezes x, a gente vai multiplicar primeiro aqui x vezes x, que vai dar x ao quadrado, depois 5 vezes x, que dá 5x, tudo isso igual a 24. Como a nossa equação do segundo grau dita homogênea, a gente precisa deixar somente o zero do lado direito, né? Então a gente vai transferir o 24 para o lado onde está o x ao quadrado mais 5x. Então esse mais 24 aqui a gente vai transferir, ele vai ficar menos 24. Aí a equação do segundo grau, x ao quadrado mais 5x menos 24 igual a zero. O valor de a na equação aqui, né, aqui no coeficiente de a vai ser 1, b 5 e c menos 24, já está tudo aqui. Fazendo as contas, a gente vai achar o valor de delta 121, que é b ao quadrado dá 25, menos 4 vezes a vezes c, que é negativo, né? Vai dar 4 vezes 24 dá 96, menos vezes menos dá mais. 96 com o 25 do b ao quadrado dá 121. Vocês podem fazer essas continhas aí, como vocês já aprenderam, e conferir. Aí eu pego aqui o x, né? A fórmula de Bhaskara propriamente dita vai ser o menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. O b é 5, olhe, note que o b não é negativo, o b é positivo, certo? Então eu tenho o menos da fórmula e o 5, que é o valor de b, tá bem? Por isso que eu não botei entre parênteses. Entre parênteses, se o b fosse negativo, que aí ficaria o negativo da fórmula com o negativo de b. Mas aqui ficou realmente menos 5, que é o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de 121 sobre 2, que 2 vezes a, como a é 1, então 2 vezes 1 é 2. Aí eu vou pegar aqui o x', que é a nossa primeira raiz, vai ficar menos 5, mais 11, que é a raiz quadrada de 121, é 11. Então, menos 5 mais 11 sobre 2, e x duas linhas, ou segunda raiz, menos 5 menos 11 sobre 2. Aqui vai dar um número negativo. Como a nossa medida aqui é de comprimento, números negativos não servem, tá bem? Vamos usar então esse lado aqui. A primeira raiz vai ser 11 menos 5 dá 6 sobre 2. Está aqui. Primeira raiz é então igual a 6 sobre 2, que dá 3. 3 metros, portanto, era a largura anterior. Então esse quarto ele era de 3 por 3, certo? Já que ele era um quadrado. E agora ficou de 8 por 3, que dá 8 vezes 3, 24. Nota. Quando eu troco o x aqui pelo valor encontrado, que é 3, fica 3 mais 5, certo? Que dá 8. Porém, a gente não mexeu aqui na altura, continuou o mesmo 3, tá bem? Então aqui eu tenho 3 mais 5 igual a 8, vezes 3, que dá 24 metros quadrados, tá certo? Portanto, a largura anterior era de 3 metros, e a largura posterior, ou após a reforma, é de 8 metros. X mais 5 vezes x, que é a base, né, depois da reforma, igual a 24.
Aí a gente troca aqui, né, o x por 3, fica 3 mais 5 vezes 3, que dá 24. Bons estudos!